Eu não vou pedir like nesse vídeo, você deixe se você quiser, tá? Combinemos, porque o Felipe Luiz tem de levantar as mãos para o céu diante desse resultado, hein? De 1-1. De verdade, ele tem que agradecer, porque ele foi muito mal nesse empate entre Flamengo e Ceará. Péssimo, para não dizer mal. Felipe Luiz precisa ser cobrado internamente pelo José Boto. Ele está lá para isso, não é só para contratar, é também para cobrar o técnico. As escolhas do Felipe Luiz foram péssimas desde o momento da divulgação da lista de relacionados, passando pela escalação e pelas mudanças péssimas que ele fez no segundo tempo. Foi um segundo tempo tenebroso no Flamengo. O mais provável no segundo tempo era o Ceará ter virado o jogo, tá? Porque o Ceará jogou muito melhor do que o Flamengo. Isso é admissível. A atuação do Flamengo no segundo tempo é inadmissível. E não vem com esse papo de que faltou intensidade. Aliás, que muleta, né? Os comentaristas repetem esse negócio de intensidade. Intensidade, existem vários aspectos de intensidade, tá? Aí fala intensidade como se fosse raça. É uma bobagem, isso virou uma muleta para os comentaristas. Eu detesto esse termo. Mas, enfim, falando sobre o jogo em si, foi uma partida em que o Flamengo fez um bom primeiro tempo e caiu muito de rendimento na segunda etapa. Muito de rendimento. Muito por causa do Felipe Luiz. Felipe Luiz precisa dar um refresco para os zagueiros. Os caras estão errando muito. Não é por um acaso. Tem ali um cansaço mental e físico. Não é possível que ele não esteja vendo isso. Não é possível o Felipe Luiz fazer uma alteração no segundo tempo colocando o Vitor Hugo em campo. Acreditar que o Vitor Hugo vai mudar os rumos do jogo é acreditar em mula sem cabeça, boitatá, saci pererê em pleno 2025. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Se você gosta de fazer a sua fezinha, você precisa conhecer a BandBet. Então aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e acesse o site da BandBet. Se você preferir, você pode digitar no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Foco total no meio de semana na Copa do Brasil, tá? Com o jogo na quarta-feira entre Atlético Mineiro e Flamengo, e aí a BandBet vai disponibilizar uma combinada com um boost, tá? Ou seja, oportunidades de mercado sem iguais, tá? Na concorrência para esse grande jogo de bola. BandBet, um lance infinito das possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema desse péssimo jogo do Flamengo, péssimo segundo tempo, né? O primeiro tempo não foi, não. Mas o segundo tempo foi horroroso. Passa tudo pelo Felipe Luiz. Como é que ele não consegue fazer com que o time mantenha pelo menos o nível de atuação no vestiário, no intervalo? Ele tem 15 minutos para simplesmente falar assim, continuem dessa forma, fazer algum ajuste aqui e acolá. Mas não, o time volta outro na segunda etapa, completamente diferente. O Arrascaeta teve de sair, ele faz o gol após um passe espetacular do Léo Ortiz para o Plata, né, dá de cabeça para o Arrascaeta e sai machucado no intervalo. Aliás, uma péssima notícia sobre a qual a gente vai falar em outro vídeo, no momento oportuno, tá? E aí vira isso, vira um bando em campo, mais uma vez um jogo completamente intuitivo. A exemplo do que aconteceu no segundo tempo contra o Atlético Mineiro na última quinta-feira. Jogo intuitivo, né? Aquele em que não há uma pensata ali, é na base do vamos que vamos, começa a ter muito cruzamento sobre a área. O Samuel Lino tem de se virar, né? Cavou uma falta, cavou não, ele recebe uma falta, né? No finalzinho do jogo e tal. Ali era para um destro bater. E eis que surge Léo Pereira, que vem fazendo lambanças de forma repetida no time do Flamengo. Ali era para um destro. Aí vem um canhoto, o Léo Pereira, que tá jogando mal, e isolar a bola, né? Mas enfim, ganhar esse jogo seria na mar, né? Porque na bola o Flamengo não fez nada sobre isso. Temos de falar sobre o Rossi também. Bom goleiro, salvou o Flamengo no primeiro tempo, aliás, no chute do Pedro Henrique, após uma falha dele, Léo Pereira, no momento de construção do jogo. Mas é o seguinte,
Se goleiro se propõe a sair da meta no lance de bola parada, ele tem que ir até o fim. Ele tem que ir até o fim, cara. Ele hesitou, o goleiro não pode hesitar. Se for para sair da área, ele não pode parar no meio do caminho. O que ele fez? Justamente isso. O Pedro Raul cabeceia, nem foi um cabeceio forte. Se ele ficasse guardando a meta, ele teria muito provavelmente defendido aquela bola. Então foram muitos erros individuais também. Mas eu acho que o principal culpado não é pelo jogo de hoje, é pela sequência de atuações do Flamengo, é o Felipe Luiz. Será que o trabalho atingiu o teto? Não estou pedindo demissão de técnico, essa não é a minha, não cabe a mim pedir cabeça de técnico, mas ele tem que ser questionado pelas decisões, pela forma como o Flamengo atua, geralmente com tempos muito diferentes. Não é um time regular numa partida. Você sempre vai sofrer em jogos do Flamengo, porque é um time que não consegue ser linear, né? Ou melhorar no segundo tempo. Isso raramente acontece. Tá? Aconteceu no jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, tá? Mas cara, esses últimos jogos aí, tirando o Red Bull Bragantino, gente, o Flamengo perdeu 5 pontos para Vasco e Santos. Então ali agonizando, ou perto ou na zona do rebaixamento. Por que joga tão mal assim? Porque faz uma partida exemplar contra o São Paulo, foi a última, e depois perde tanto desempenho. O camarada precisa se ajudar e precisa ser cobrado internamente. Estou falando para a torcida ir à beira, à porta do ninho do urubu, bater em jogador. Não faço isso. Estou falando que ele precisa ser cobrado de forma profissional internamente. Porque o time piorou. Né? Com o passar do tempo, o time vem piorando. Então, o que está acontecendo ali? Como é que pode ser? Esse é o mesmo time que venceu o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. E aí entra em campo com reforços num jogo contra uma equipe muito inferior que a do Ceará, né? E empata o jogo na bacia das almas. No fim das contas, o empate é um bom resultado diante do que a gente viu no segundo tempo. Arbitragem péssima. Esse tipo de arbitragem é anti-marcação-pressão, porque quando marca pressão, é claro que vai ter contato. O Flamengo faz isso, pressão alta, pelo menos fez no primeiro tempo. E o árbitro marcava absolutamente tudo, uma porcaria. E o gramado também do Castelão, que é inadmissível, né? Não dá para ter esse tipo de gramado em jogos da Série A, porque acaba sendo prejudicado o time mais técnico. Mas o Flamengo, dito tudo isso, não fez por onde ganhar esse jogo. E o Felipe Luiz tem de levantar as mãos para o céu, como eu disse no início do vídeo, por esse empate, que coloca o Flamengo na liderança do campeonato mais uma vez. Só que o Flamengo vem perdendo pontos tolos no meio do caminho. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.